Olá, eu sou Thaís Mazeto e nós estamos aqui representando a revista internacional BHP, Best Health Professional, que é especialista na área da saúde. O intuito é esclarecer as principais dúvidas de alguns pacientes. Diante do grande número de pessoas com algum tipo de dificuldade visual no Brasil e no mundo, nós estamos aqui com o Dr. Fernando Pacheco Veríssimo, que é médico oftalmologista, especialista em cirurgia refrativa e catarata. Primeiramente, Dr. Fernando, o que é a cirurgia refrativa e para quais casos ela é indicada? Primeiro, quero agradecer o convite e a sua presença aqui hoje para a gente falar sobre esse assunto muito importante. Então, Thaís, é o seguinte, o que é a cirurgia refrativa? A cirurgia refrativa, ela é uma parte da oftalmologia que cuida de resolver os problemas de grau dos pacientes. E quais são esses problemas? Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. A miopia é quando a pessoa normalmente tem a dificuldade de longe, ela enxerga de perto, mas de longe ela tem dificuldade. A hipermetropia, por mais que as pessoas pensem, ela não é a dificuldade de perto. Ela pode dar de perto e de longe também. Normalmente ela começa com um problema de perto e depois ela estende para longe também. O astigmatismo, ele já é um problema um pouco mais complexo porque ele tem dois focos, o olho possui dois focos. E a presbiopia é a vista cansada, que as pessoas, geralmente após os 40 anos de idade, ela começa a ficar com o braço curto, ela tem que distanciar o objeto para ler. Então, esses 4 problemas visuais são os que são tratados hoje com a especialidade da cirurgia refrativa. E dentro da cirurgia refrativa, nós temos várias modalidades de tratamento. Nós temos o laser, nós temos os implantes de lentes chamadas fásicas, ou seja, elas são colocadas sobre a íris ou atrás da íris, com o cristalino, não se tira o cristalino, e tem as lentes chamadas pseudofásicas, ou seja, remove-se o cristalino e coloca-se uma lente. De todos esses tratamentos, o mais difundido e o mais seguro ainda é o laser, porque a cirurgia refrativa ela teve uma evolução muito grande nos últimos 20 anos. Quando o laser veio para o Brasil, mais ou menos em torno de 1994, ainda se praticava muita cirurgia com bisturi, criada pelo russo Fyodorov. Então, esse bisturi é aquele que se fatiava a córnea em vários cortes, de 4 a 16 cortes, aonde o objetivo era aplanar a córnea, porque o míope ele tem a córnea mais curva ou o globo ocular mais longo. Então, você corrigia a miopia aplanando a córnea, independente se o globo ocular era longo ou a córnea era curva. Essa cirurgia ela teve uma difusão muito grande pelo mundo. Teve muita gente que foi operada por ela, só que ela é uma cirurgia agressiva, ela cortava a córnea. E esses cortes nunca cicatrizam totalmente. Então a pessoa, ao longo do tempo, desenvolvia astigmatismo, principalmente hipermetropia. Não é raro encontrar pessoas que fizeram esse tratamento com 4, 5, 6, 8, 9 graus de hipermetropia depois, 3, 4, 5 de astigmatismo. Então, essa cirurgia, ela só teve essa repercussão toda porque tinha muitos bons casos também, mas os maus resultados fizeram com que evoluíssem. E o excimer laser surgiu a partir de um laser criado para se fazer chip de computador. Então, o laser atual que a gente usa para tratar o grau, ele veio da necessidade inicial de se fazer chips de computadores. E o nome desse laser é excimer laser. Só que o laser excimer, ele sozinho não trata o paciente. Ele precisa da ajuda mecânica do cirurgião para remover o epitélio da córnea, que é a parte mais externa, que chama-se PRK. Então pega-se uma lâmina e raspa-se a córnea, aplica-se o laser, coloca-se uma lente de contato sobre a córnea, e essa recuperação desse procedimento, muitos pacientes sentem dor, é uma recuperação lenta, a pessoa fica uma semana sem condições de trabalhar, lacrimeja-se muito.
Então aí veio uma outra etapa que foi o LASIK, que se fazia um flap na córnea, como se fosse uma tampa de laranja, com um aparelho mecânico chamado microcerátomo. Então esse microcerátomo já houve uma melhoria na questão do desconforto do pós-operatório do PRK e a questão de um outro problema que pode acontecer no PRK, que é chamado de haze. O que é o haze? Quando você agride aquela célula da córnea com laser, você, diretamente no estroma, com PRK, você provoca em alguns pacientes uma reação muito similar ao queloide. Então a córnea fica esbranquiçada e a pessoa não tem uma qualidade muito boa de visão. Então o LASIK melhorou essa questão, mas por o fato de ser mecânico, não ter uma precisão muito grande, houve a necessidade por parte de pessoas da área da engenharia biomédica criar um outro artefato que houvesse uma melhoria nesse LASIK, que aí veio o laser de Fento II para o tratamento de grau, chamado intralaser. Então, esse laser de Fento II, ele veio para melhorar a segurança, a qualidade, o conforto e a precisão no tratamento do excimer. Então, quando você combina essa evolução do Fento II com o excimer laser e o aberrômetro, que é um aparelho que mede o grau e as aberrações de córnea de uma precisão formidável, você tem hoje um tratamento chamado iLASIK ou iLASIK, que é, na evolução, o que tem de mais moderno na oftalmologia para esses tratamentos. Existem algumas limitações. Por exemplo, se um paciente tem um grau muito elevado, mais do que 11, 12, 13 dioptrias, o laser vai fazer um aplanamento muito grande da córnea. Então, ele já não se torna tão interessante assim mais. E se a pessoa tem uma córnea fina, por exemplo, de 400 micra, que o normal é de 500 a 550, então você já tem uma limitação ainda maior. Você não pode tratar uma pessoa de 8, 9, 10 graus, por exemplo. Quando o grau é muito elevado ou a córnea é fina, você dispõe de outros mecanismos para tratar esse paciente. Por exemplo, as lentes fásicas. Nós temos algumas no mercado, são todas importadas, mas você tem essa opção também. E existe uma idade mínima para fazer esse tipo de procedimento? Legalmente, a idade mínima exige que a pessoa seja maior de idade, no Brasil, acima de 18 anos, que possa responder por si mesma. Mas existem casos de indicação médica de tratamento abaixo dessa idade que os pais podem autorizar o tratamento. Por exemplo, existem casos onde eu acompanhei nos Estados Unidos crianças de 8 anos sendo tratadas com laser porque havia uma diferença de grau muito grande entre um olho e outro, e a criança, por exemplo, tem uma dificuldade, porque quando você usa os óculos com a imagem com óculos de grau diferente de um olho com o outro, a imagem de um olho é diferente do tamanho do outro. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha 1 grau de hipermetropia no olho direito e 4 no olho esquerdo, por exemplo. Esse lado esquerdo, 4, 5 graus, o olho, através da lente, vai ficar muito maior do que a imagem realmente que é. Então, além do aspecto estético das pessoas olharem uma criança, por exemplo, de 10, 12, 13, 14 anos, um adolescente, um olho pequeno, outro grande na imagem, ele tem essa percepção que a imagem é diferente. Então, isso gera um desconforto no uso de óculos. Tem a opção de lente de contato também, só que hoje sabe-se que o intralaser é muito mais seguro do que o uso de lentes de contato. Então, a lente de contato, você tem os riscos de infecção, ela não é isenta de risco. E o intralaser hoje, ele consegue ser muito mais seguro do que o uso de lentes de contato. E o mais importante, que eu tenho certeza que é a dúvida de várias pessoas, esse tipo de cirurgia tem algum tipo de dor, desconforto? Thaís, o PRK, o que raspa a córnea e usa-se o laser depois, é um processo, via de regra, doloroso mesmo. As pessoas têm que usar uma lente de contato terapêutica para diminuir a dor, usar medicamentos para reduzir ou eliminar a dor. O LASIK com lâmina ou o iLASIK com o laser, ele resolve o problema da dor, então a pessoa não tem dor
no pós-tratamento. Certo. Então, você não precisa usar medicamentos para eliminar a dor, não precisa colocar a lente terapêutica na maioria dos casos. O que pode acontecer, normalmente, é a pessoa sentir um pouco de desconforto de areia nos olhos, porque você mexeu ali. Então, o que acontece? O intralaser, ele veio para dar conforto, sem dor, recuperação rápida do tratamento. O paciente faz o tratamento hoje, amanhã ele já está enxergando, já está trabalhando, então ele volta ao mercado de trabalho com uma velocidade extraordinária. Ele dá segurança, porque ele é, de todos os processos, ele é o mais seguro, por não envolver a parte manual, a parte falível do ser humano. Então, o laser ele tem um processo de reprodutibilidade. Ele faz exatamente com a mesma segurança para todos os pacientes. Então, isso eliminou dor, deu segurança e velocidade de recuperação no intralaser. Então, a gente pode concluir que o ILASIK é um procedimento seguro, sem dor, sem desconforto. Correto. Ideal para uma pessoa que quer corrigir algum tipo de dificuldade visual. Corretamente, é isso mesmo. Certo. E quais são os tipos de contraindicação? Existe? Existem contraindicações, sim. Por exemplo, se a pessoa tem o olho muito seco, você deve evitar de fazer o tratamento refrativo com esta forma. A melhor opção seria o implante de lentes intraoculares. Porém, existem casos hoje com chamados smart plugs. O que são os smart plugs? São tubinhos que você coloca dentro do canal lacrimal que faz com que a lágrima fique nos olhos. Então, existem alguns casos onde você consegue, dependendo do olho seco, implantar o smart plug e a pessoa ser tratada também. Então, tem mais esse recurso hoje na medicina moderna. Agora, outras contraindicações. Por exemplo, existem tratamentos que você consegue fazer a pessoa voltar a enxergar de longe e de perto. Quando você faz um tratamento chamado de báscula, um olho para longe, um para perto. Então, se a pessoa é um motorista, de um modo geral, apesar que ele pode fazer, ele consegue dirigir, mas de um modo geral o Detran já não autoriza um motorista profissional fazer esse tratamento. Então, tem que pensar bem nesse caso. Você pode fazer o tratamento, mas não longe, perto. Você pode corrigir longe e usar um óculos para perto. Agora, outras contraindicações. Se a pessoa tem um grau muito elevado e a córnea fina, também é uma contraindicação. Agora, das indicações são muito maiores, porque 99,9% das pessoas podem fazer o tratamento. Então, ela é muito indicada para quem tem a diferença de um grau com o olho e o outro, como a gente comentou anteriormente. Ele é muito indicada para militares, para pilotos, porque você imagina um piloto de avião, por exemplo, com problema visual. Então, esse tratamento ILASIK hoje, ele é indicado para nos Estados Unidos, para os astronautas, para os pilotos da Força Aérea Americana. Então, os franco-atiradores, os snipers, atletas que não conseguem, por exemplo, usar óculos ou lente de contato, para as pessoas que têm intolerância com lente de contato. Então, normalmente as profissões que os óculos atrapalham. Por exemplo, no meu caso, quando eu usava óculos, eu tinha uma funcionária para colocar e tirar o óculos, porque eu iria fazer uma cirurgia, eu tinha que olhar no microscópio, na binocular do microscópio, eu tinha que tirar os óculos. Quando eu iria olhar o instrumental, eu tinha que colocar os óculos. Então, isso me atrapalhava muito. Então, por exemplo, muitos médicos e advogados hoje estão fazendo o tratamento. E como que foi a sua experiência como paciente sendo tratado com esse método? Normalmente, o oftalmologista, ele tem um certo receio de fazer o tratamento nele mesmo. Mas o que me fez decidir tratar os meus olhos por esse equipamento realmente é a segurança, o conforto e a ausência de dor, porque meus olhos sempre foram muito sensíveis à claridade, eu não conseguia colocar sequer um colírio no meu próprio olho. Então, eu sempre tive muita sensibilidade e eu tinha um certo receio. Mas foi muito tranquilo, porque
depois do tratamento, além de deixar de usar óculos para longe e para perto, a minha fotossensibilidade, a minha intolerância à luz melhorou bastante. Por exemplo, igual aqui a gente está nessa entrevista com essa iluminação, antes eu não conseguia. Meu olho começava a lacrimejar, eu saía num local que tem sol, ou mesmo aquele dia fechado que tem um pouquinho de claridade, aquilo lá me incomodava demais. Eu vivia com óculos de sol. Hoje eu consigo estar num ambiente iluminado como esse aqui sem ter os inconvenientes que eu tinha antes. Então, eu considero que para mim foi uma experiência fantástica, porque você, na minha profissão, livrar dos óculos foi uma coisa extremamente útil. Me deu mais velocidade, mais confiança nos tratamentos, eu não preciso ficar com a pessoa do meu lado, tirando e colocando óculos. O tratamento em si foi muito tranquilo, eu não senti dor, já fui para cá. Eu fiz o meu tratamento no dia 3 de agosto de 2013. Então nós já temos praticamente 3 anos aí. A minha visão de lá para cá continua muito boa. E quando eu fui para casa, eu dormi, acordei, já estava enxergando tudo, lendo bula de remédio. Então, para mim, foi uma experiência fantástica como paciente também. Certo. Doutor, os pacientes voltam a ter problemas de visão depois desse procedimento? Qual que é a durabilidade? A duração de um tratamento desse depende de pessoa para pessoa, da idade que ela está sendo feito o tratamento, das condições físicas dessa pessoa, se ela não tem um desenvolvimento depois de uma catarata, problemas de tireoide, diabetes, mas de um modo geral ele é extremamente duradouro. Tenho pacientes hoje que a gente fez tratamento em 1997 e ainda estão enxergando muito bem. Existe uma tendência das pessoas falar, fulano fez o tratamento e voltou o grau. Isso é uma minoria, não chega nem 2% dos casos, e quando o grau volta, ele não volta. Por exemplo, se a pessoa tratou 5 graus, ela não vai voltar a ter 5 graus, ela pode voltar a ter, por exemplo, 0,75, 1 grau, muito pequeno. E é possível hoje, uma das grandes vantagens do intralaser é a facilidade de retratamento. Então, se acontecer de surgir grau nesse percurso, você tem condições de retratar aquele paciente com muita facilidade. Então, por exemplo, a gente no universo, numa estatística muito grande de pacientes tratados hoje aqui em Goiânia, são poucos aqueles que precisam de retratamento depois de algum tempo. A grande maioria não há necessidade. Agora, muito provavelmente as pessoas também confundem muito, que muita gente que fez o tratamento de miopia no passado e hoje tem 40 anos ou mais, começa a ter dificuldade para perto. Então, esse já é outro problema, não é aquele que voltou, esse é a presbiopia, a vista cansada, e que também hoje com o intralaser tem como fazer a pessoa voltar a enxergar de perto. Então, isso tudo são coisas que as pessoas precisam saber, e cada caso é um caso. O paciente tem que discutir com o seu médico, com o seu oftalmologista, para ver as condições que, para aquele caso, qual que é a perspectiva dele ficar sem óculos. Doutor, do ponto de vista financeiro, qual é o comparativo do uso de óculos ou lente com a cirurgia? Financeiramente, existem vários trabalhos científicos, americanos e europeus, demonstrando que a longo prazo o laser se torna muito mais barato do que o uso de óculos e lentes de contato. Tirando a parte de conforto, que é muito melhor não usar óculos do que precisar dos óculos, mas financeiramente falando, o custo que se tem a longo prazo, usando óculos e lentes de contato é maior do que o custo do laser. O laser, inicialmente, ele é mais caro do que o óculos, por exemplo. Apesar que existem óculos muito caros hoje em dia. Mas se você computar ao longo do prazo, ele se torna mais barato e além do conforto e estética que você tem. E outra pergunta também muito constante, depois da cirurgia, quanto tempo depois que o paciente vai poder voltar às suas atividades cotidianas? Com o PRK, de 1 a 2 semanas. No ILASIK ou no LASIK, no dia seguinte. Você já pode retornar às suas atividades
profissionais. O que a gente recomenda no tratamento, principalmente do ILASIK? É evitar piscina por uma semana, futebol e artes marciais. E não deve esfregar os olhos, pelo menos por um mês. Aliás, esfregar os olhos nunca, que ninguém deve esfregar os olhos com o risco de ter deformidade na córnea, haver problemas de rasgar retina interna. Então, esfregar os olhos nunca. Mas para quem joga futebol, o ideal é esperar um mês para que volte às suas atividades de futebol. Doutora, a nossa entrevista foi muito esclarecedora, mas só para finalizarmos, quanto tempo dura esse procedimento e as suas considerações finais? São 2 lasers, o femtosegundo de 12 a 14 segundos. E o excimer laser, ele varia de acordo com o grau, mas pode ir de 4 segundos a menos de 2 minutos. Então é um procedimento muito rápido realmente. E como consideração final, eu quero dizer para aquelas pessoas que têm medo e deixam de fazer esse tratamento por desconhecimento e por medo, o desconhecimento, espero que essa entrevista esteja a contento para poder resolver a questão do desconhecimento. E o medo, nós temos hoje um apoio na clínica, contamos com o apoio de uma psicóloga que trabalha essa questão do medo para a pessoa vencer e conseguir ser submetida não só ao tratamento de vista, mas qualquer outro tratamento. Existem pessoas especializadas na área de psicologia que trabalham esse lado do paciente para que ele vença o medo e consiga fazer o seu tratamento. É isso aí, muito obrigada, doutor Fernando. Eu é que agradeço a Thaís, ao BHP pela entrevista. Muito obrigado mesmo. E se você quer mais informações sobre esse assunto, entre no site bhp.life e se cadastre gratuitamente. Seja muito bem-vindo ao BHP Best Health Professional.